pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Hoje eu tô de volta pra conversar com vocês sobre as metas de 2021, sobre o que deu certo, o que não deu pra ler, o que foi abandonado, enfim, a gente vai conversar sobre as minhas metas literárias pra esse ano. Só que antes disso eu queria já te lembrar pra deixar o curtir aqui embaixo, que isso é muito importante pra divulgação do canal. Se você está chegando aqui por esse vídeo, aproveita, se inscreve, ativa o sininho aqui embaixo, que assim você recebe todas as notificações assim que os vídeos forem ao ar. Também aproveita para assistir aos outros vídeos que já saíram aqui no canal nesse final de ano, nessa pegada de retrospectiva. Ainda tem vídeos novos para saírem ainda esse ano, com coisas novas, enfim, vocês vão acompanhar aí nos próximos vídeos. E é isso então, vamos para as minhas metas de 2021. Ai meu Deus! Eis que no ano passado eu fiz duas grandes metas. A primeira é a lista dos 10 livros para ler em 2021. E a segunda foi um projeto, um desafio literário que eu lancei. Mais ou menos lá pelo final do ano passado, começo desse ano, eu publiquei o projeto, o Desafio Radioativos, que é um desafio com 12 categorias, em que a gente preenche cada categoria com um livro. Então eu tive basicamente essas duas grandes metas literárias, e eu posso dizer assim que, numa média, eu até que me saí muito bem. Vamos então começar falando sobre os 10 livros para ler em 2021, que dos 10 ficaram faltando 2, ou seja, li 8 livros, 80% da minha meta foi cumprida, gente, olha, parabéns! Foram lidos esse ano O Iluminado, do Stephen King, que foi acho que o último livro dessa lista que eu li agora em outubro. Foi um livro que eu falei bem pouco aqui no canal, na verdade eu só falei em vlog enquanto eu tava lendo o livro, não tive um vídeo específico sobre ele. Pensei em fazer, mas não sei ainda se é o caso. Eu acho que eu vou esperar ler o próximo livro do King pra daí eu fazer um vídeo exclusivo com essas 3 primeiras leituras dele, porque pra quem não sabe, antes de Iluminado eu só tinha lido Joyland, e o próximo livro dele que eu quero ler ou vai ser Misery ou vai ser O Cemitério, então um dos dois, e daí eu vou fazer um vídeo já falando sobre essas 3 primeiras experiências. Mas então Iluminado foi lido, eu confesso que ele não superou as minhas expectativas, eu tava achando que fosse ser realmente um livro muito maior do que ele foi pra mim, embora eu tenha gostado bastante do livro. Eu reconheço que seja um livro muito bem escrito, uma história muito envolvente, com acontecimentos realmente muito impactantes, assustadores. Nesse livro, pra quem não sabe, a gente tem a história de uma família, que são pais e um filhinho, o Daniel, que tem 5 anos mais ou menos, ele é conhecido como Danny. O pai do Danny tem problemas com alcoolismo, então ele tá sempre saindo de emprego, se metendo em umas situações assim meio que enrascadas. E agora, quando o livro tá começando, a gente também tá vendo começar o inverno, e ele tá sendo convidado, aceito na verdade, pra trabalhar como uma espécie de zelador de um hotel. Esse hotel fica num lugar muito isolado, no alto de uma montanha, assim, bem numa região bem erma mesmo, bem afastada. E o inverno nessa região é sempre muito rigoroso, portanto o hotel fecha as portas e só fica mesmo o zelador ali dentro fazendo a manutenção do hotel. E é isso que ele vai fazer, então ele vai junto com a família pra lá. Só que o filho dele, a gente vê desde o começo que ele tem o que se chama de a iluminação, ele é o iluminado, que é ter certa sensibilidade para coisas sobrenaturais. E quando eles vão para esse hotel, a gente vai vendo também que existem coisas sobrenaturais envolvendo esse hotel, que o próprio hotel é uma espécie de entidade sobrenatural que vai afetando a vida dos 3, alguns mais do que outros. A gente vai vendo o hotel realmente tentando tomar posse desse pai, enfim. Tem toda uma história aí bem sobrenatural, bem sombria, bem macabra. E é um livro como um todo muito instigante, mas pra mim, eu já comentei isso algumas vezes, eu demorei muito pra mergulhar nessa história, porque eu senti que o Stephen King se estendeu muito na introdução desse livro, sabe? Falando sobre esses personagens. Tem algumas cenas no começo do livro que pra mim foram muito extensas, sabe? Principalmente sobre devaneios que o Jack vai tendo, o Jack que é o pai, enfim, ele vai tendo ali no começo do livro, e eu senti que essas cenas foram extensas demais. Tudo isso fez com que eu demorasse um pouco pra entrar no clima da história, mas depois que eu entrei foi de uma vez só. Eu li, devorei. Então eu tive uma relação meio ambígua aí com o Iluminado. Eu tava esperando gostar muito mais, ter uma experiência muito mais positiva do que a que eu tive, embora ela ainda tenha sido uma experiência positiva. Então, veio aí, gente, primeiro livro, O Iluminado. Segundo livro foi O Hobbit, e eu me surpreendi muito com O Hobbit, porque eu não estava esperando gostar tanto, e eu amei. Foi uma das minhas grandes surpresas literárias de 2021. Tem um vídeo aqui no canal sobre esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo. Gente, sério, incrível, O Hobbit incrível, quero guardar o Bilbo no meu bolsinho.
Ai, gente, que piada. Ai. 100 Anos de Solidão foi outro livro que entrou aí nessa meta. Já falei várias vezes aqui no canal esse ano sobre esse livro. Tem também um vídeo aqui no canal sobre ele. Eu amei, gostei demais, recomendo. E é isso, gente. Veio aí, li também. Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, a musa maravilhosa, a rainha. Eu ainda não tinha lido esse livro da autora. E eu li ele num mês em que eu li vários livros da autora. Eu li Daisy Jones and the Six, eu li Malibu Renasce, eu li Evidence of the Affair e eu li Amores Verdadeiros. Tudo no mesmo mês ali, gente, no mesmo bolo. E confesso que eu estava esperando gostar muito mais de Daisy Jones and the Six, tá? Mas ele não foi, assim, pra mim, uma experiência tão grande quanto foi Evelyn Hugo, quanto foi Amores Verdadeiros, quanto foi Malibu Renasce. Ele tá em quarto lugar ainda pra mim na ordem de preferência, mas ainda assim é um livro muito bom, tá? Eu gostei muito do livro, tô super ansiosa pela série. Não vejo a hora de assistir isso logo, mas, gente, sério, assim, eu tava esperando que ele fosse ser realmente muito, muito, muito mais impactante pra mim do que ele foi. Embora, assim como Iluminado, tenha sido também um livro muito bom, tá? Foi um livro muito bom. Eu acho que eu dei 4 estrelas e meia pra ele. Enfim, gente. Ou 4, alguma coisa assim. Enfim, tudo isso pra dizer que li, gostei. Gostei menos do que eu tava esperando que fosse gostar, mas gostei bastante. Daí eu li Vilão, que foi uma grande decepção. Eu tava esperando, gente, que esse livro fosse ser, assim, o sabor, mas não foi. Foi uma decepção. Não gostei dessa história, já falei em outras ocasiões aqui no canal. Não vou ficar repetindo também, porque eu não gosto de ficar, sabe, batendo na tecla de livros que eu não gostei. Eu prefiro exaltar os livros que eu realmente gostei. Então, só vale dizer que foi uma decepção, que não gostei dessa leitura. Não vou ler a continuação, né, o segundo livro, mas tava nas metas e foi cumprido, então veio aí. Depois, Crime e Castigo, gente, não rolou. Era pra eu ter lido esse ano, não deu certo, não consegui encaixar aí nas leituras. E ele vai ser lido no começo de 2022, vai ser o primeiro livro do clube de leitura dos membros. Então eu e as minhas membras leremos durante janeiro e fevereiro, e é isso. A gente tá uma segurando na mão da outra, vai dar certo, a gente vai terminar esse livro, gente, vem aí. Patinco era uma das minhas grandes apostas, 5 estrelas pra esse ano. Gente, era um livro que eu tava, assim, apostando todas as minhas fichas. E, assim, o sabor foi um dos meus favoritos do ano inteiro. Eu amei demais essa história. E já tem vídeo aqui no canal também sobre ele. O link vai estar aqui embaixo. E é isso, gente. Consegui bater a meta e conseguiu se tornar um dos melhores do ano. Então, o sabor. Flores Partidas veio aí. Lemos Flores Partidas no clube das Sherlock Holmes. Um clube de livro de thriller que eu organizei esse ano, no segundo semestre. Esse foi o primeiro livro do clube. E eu li, eu amei esse thriller, foi um dos melhores thrillers do ano. Gostei demais, demais, demais da escrita da Karen Slaughter. Gostei muito da trama como um todo. Foi um livro realmente muito, muito bom. Então, eu amei. E eu tô reparando aqui agora, gente, que eu falei que eu li 8 livros, mas na verdade eu li 7. Ficou faltando, então, eu ler Só é para Todos, que não deu tempo, não consegui acabar, mas ele tá na meta pro ano que vem. Não consegui também ler o Crime e Castigo, como eu falei com vocês, e o Mulheres, Mitos e Deusas, que eu queria muito ter lido esse ano, mas não deu certo. Até mesmo quando eu tinha tempo pra ler, assim, que eu tava com, sabe, uma folguinha nas metas e, sabe, no que eu tava afim de ler, esse livro eu não tava afim de ler. Era mais ou menos isso, sabe? Eu quis muito ter lido, mas ao mesmo tempo a vontade de ler não apareceu, sabe? Durante esses momentos, assim, que eu podia escolher qualquer coisa pra ler. Então, não veio aí, gente. Esse foi outro que eu não consegui ler. Então, são 70% da meta cumprida dos 10 livros para 2021. Agora a gente vai falar sobre os livros do projeto Radioativos, que, como eu falei, são 12 categorias, então 12 livros. Eu vou começar falando sobre os livros que eu abandonei. Porque eu abandonei 2 livros. O primeiro foi O Torreão, da Jennifer Egan. Esse livro eu li até quase chegar na metade, mas ele não tava funcionando comigo. Eu não tava, sabe, conseguindo me prender, me conectar com a história. Então eu achei melhor abandonar, porque eu tava realmente já, assim, lendo ele há várias semanas. Eu não acabava, não tinha vontade de continuar. E daí foi eu parar ele, pegar outro livro pra ler. E daí, sabe, meu ritmo de leitura voltou ao normal, digamos assim, e daí eu identifiquei que foi realmente o livro que não estava funcionando comigo. Mas esse livro, A Visita Cruel do Tempo, ele foi muito comentado no momento que ele foi publicado, alguns anos atrás, e eu acabei adquirindo tanto ele quanto o Torreão, que o Torreão na época tava muito, muito barato, assim, sei lá, 5, sabe? Eu comprei, acho que na Submarina na época, faz muito tempo. E então eu resolvi tirar esse livro da estante, desencalhar finalmente, e não consegui, não deu certo. Ele tinha uma ambientação bem interessante, sabe? Era um homem que tava indo trabalhar numa espécie de castelo que o primo comprou
numa região bem pro interior da Europa, meio que na divisa da Alemanha com não sei o que. E daí ele chega nesse lugar pra trabalhar e ele vai ver que assim que ele chega lá, na torre, sabe, que é o torreão ali desse lugar, existe uma mulher. E daí as pessoas que estão ali trabalhando no castelo falam que essa mulher que tá lá em cima, ela é tipo descendente dos antigos donos do castelo que se recusou a sair dali, mas que ela na verdade é uma velha, uma pessoa muito velha. E o cara sempre que olha pra cima, ele vê uma mulher jovem, bonita e tudo mais. Então tem toda essa questão aí, né, do mágico, digamos assim. Toda essa coisa aí de mistério envolvendo a história. Mas, não sei, a história em si não conseguiu me conquistar, sabe, conquistar a minha atenção. O protagonista, ele era, não sei, assim, não era dos protagonistas mais carismáticos, digamos. Ele tinha vício muito forte em tecnologia, né, em celular, em se manter conectado. E quando ele perde conectividade com o mundo, é assim, tudo acaba pra ele, sabe? Ele fica realmente muito dependente. Enfim, tem várias coisas interessantes na história, mas a leitura em si não funcionou, não tava funcionando pra mim, sabe? Então eu achei melhor abandonar. Esse foi o primeiro que eu abandonei. O segundo, gente, foi o Julgamento de Gabriel, o segundo livro da trilogia lá do Inferno de Gabriel. Eu li o primeiro livro no ano passado. Eu achei um livro ok. Aí eu comecei o segundo e eu achei, assim, gente, Chernobyl. Sério, eu comentei, inclusive, na época, aqui no canal, porque eu tinha abandonado na, sei lá, página 30. E, sinceramente, gente, eu não ia conseguir finalizar aquele livro. Realmente, eu achei péssimo. O começo já tava péssimo. Eu falei, não vou ter paciência pra levar essa leitura até o final. Então, abandonei, não vou continuar. E é isso, gente. 2 abandonados. Agora vamos falar do que foi lido, do que deu bom. Eu li A Casa dos Espíritos bem recentemente. Eu amei. Um dos melhores livros do ano. Feliz que eu coloquei ele nessa meta e que eu consegui concluir. Gente, que livro incrível. Leia, sério, leia esse livro. Li também Ratos e Homens, e esse já foi um livro que ele foi uma boa leitura, mas ele não foi uma leitura tão grandiosa quanto eu tinha imaginado, você entende? Eu tava achando que fosse uma leitura realmente muito, muito, muito boa, muito incrível, muito espetacular, e não foi bem isso. Foi uma boa leitura, ok, mas ele me decepcionou no sentido de eu esperava mais, sabe? Foi mais ou menos por aí, então consegui concluir a meta, mas ao mesmo tempo não foi assim uma grande, espetacular leitura, sabe? Depois eu li Um Banquete para Hitler e eu gostei bastante desse livro. É um romance histórico da Segunda Guerra Mundial, em que a gente acompanha uma protagonista que vai ser uma das provadoras de Hitler, sabe? Um grupo de pessoas que provavam a comida do Hitler antes de ele comer, pro caso de haver, sei lá, comida envenenada. Caso tivesse envenenado, a pessoa que provou, né, morria antes de o líder do Terceiro Reich chegar perto da comida. Só que no livro a gente tem não só a vida dessa mulher, né, que é esqueci o nome dela agora, a protagonista que vai, enfim, se tornar uma das provadoras. A gente vê também muito sobre o pano de fundo histórico da época, sobre o processo lento, assim, de decadência, sabe, do Terceiro Reich. Então é mais ou menos isso, galera. É um romance histórico da Segunda Guerra Mundial, bem detalhado, bem cheio de coisas interessantes pra gente aprender sobre o período, mas lembrando sempre que é um romance. Não é porque, tipo, é baseado em acontecimentos reais que tudo que tá ali foi real, né? Importante a gente lembrar disso. Também aí, né, romance histórico de Segunda Guerra, li O Menino do Pijama Listrado, que foi um livro, muito emocionante. Eu já conhecia a história antes, porque eu já tinha assistido o filme, mas ler foi outra história, né, gente? A gente lê tudo ainda pela perspectiva de um garoto de 8 anos. E ele conhecendo esse menino que vivia do outro lado da cerca da casa onde ele morava, que estava sempre com esse pijama listrado, menino careca, muito magro. E é muito curioso ver pela perspectiva de uma criança rica, privilegiada, né, as críticas que ela faz, tipo, mas por que você tá sempre sujo? Por que você tá sempre, né, enfim, você é muito magro? E, né, assim, são indagações que qualquer criança teria, uma pessoa que não tem ideia, né, não tem noção do que tá acontecendo no mundo, e que vai enxergar as coisas com os olhos de uma criança e vai fazer perguntas de criança, enfim. Só que tudo, obviamente, é de uma perspectiva, né, de uma ótica de uma pessoa privilegiada, que, né, tem tudo bom e do melhor, fartura, brinquedos e liberdade, pais, né, presentes ali, enfim. É muito, muito impactante. E eu gostei demais do livro, então veio aí, também consegui ler. Aí eu li também Um Trono Negro, que é o segundo livro da série das Três Coroas Negras. E já comentei aqui em outras ocasiões também que essa é uma série de fantasia que eu fico muito dividida. Não sei se eu gosto, não sei se eu não gosto. Eu acho que eu estou mais inclinada à indiferença com relação a essa série, sabe? Do tipo assim, se eu não terminar tudo bem, e se eu conseguir ler também tudo bem, sabe?
Mas assim, eu sinto que eu acabo tendo preguiça de ler os próximos livros dessa série, porque eu sinto que não tem nada ali que realmente chama a minha atenção e me deixa curiosa pra terminar a série, sabe? Então eu fico meio que nessa, não sei, eu tenho aqui na estante o terceiro livro, então eu posso continuar quando eu quiser, só falta eu querer, mas não sei se eu vou querer, então esse é o caso. É isso, gente, essa série aí eu não sei dizer com clareza, mas eu fico muito pro lado da indiferença. Aí eu li também o Ainda que a Terra se Abra, que estava aí no Projeto Radioativos. Esse é um romance nacional de um autor do Rio Grande do Sul. Pelo que eu entendi, na verdade, esse autor ele é de uma cidadezinha bem lá pro sul do Rio Grande do Sul, sabe? Quase na divisa do país. E o livro ele vai falar sobre um homem, né, que é um professor universitário, que tá voltando pra sua cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, porque o pai dele faleceu. E daí ele vai voltar para as origens dele, recordar das coisas do passado, recordar da relação dele com esse lugar, com essas pessoas. E é bem interessante, gente, especialmente ver esse cenário do sul do país, muito da cultura das pessoas ali daquela região, muito também da relação familiar, né, dele com a irmã, com o pai, com também ali a relação com os vizinhos, das pessoas que viram ele crescer. E tudo isso, né, da perspectiva de uma pessoa que saiu dessa cidade muito pequena pra ir, enfim, trabalhar, dar aula numa cidade super grande que é Brasília. Então foi uma leitura bem interessante, eu gostei bastante do livro também e recomendo a leitura aí caso você ainda não tenha lido. E esses foram os livros lidos, agora a gente vai rapidamente passar aí, né, dar uma passada pelos livros que eu não consegui ler esse ano e que, sinceramente, não acho que eu vou colocar como meta pro ano que vem. O primeiro é o Laranja Mecânica. Confesso que esse livro, embora ele esteja na minha estante há algum tempo e que eu tenha vontade de ler, ao mesmo tempo eu tenho muita preguiça, tá? Esse é um livro que eu tenho muita preguiça de começar. E não sei, não me enxergo, sinceramente, lendo esse livro num futuro próximo, tá? Então vai ficar aí pra quando Deus quiser. Depois também tem o Circo Mecânico, e esse livro ele tá há tanto tempo na minha estante que eu tô começando a acreditar que eu nunca vou ler ele. Porque, sério, eu tenho ele há uns 7 anos, 8 anos talvez, eu nunca li. Toda vez que eu olho, não me bate, sabe, aquela vontade, meu Deus, eu quero ler esse livro, sabe? Por isso que ele tá há tanto tempo, inclusive, na minha estante parado. Então, não sei, esse é um livro que eu tô começando realmente a acreditar que eu não vou ler ele nunca. Outro que eu não consegui ler foi A Garota que Você Deixou Pra Trás, da Jojo Moyes, mas esse também, acho que muito por falta de vontade mesmo, porque eu tenho ele aqui na estante já também há algum tempo. E eu não sei, gente, é também acho que um outro romance que se ambienta no período da Segunda Guerra, e eu tenho quase certeza de que vai ser uma boa leitura. Mas, ao mesmo tempo, bate aquela preguiça, sabe? Vão saindo lançamentos, novos livros, eu vou... Sei lá, meu olho vai brilhando pras coisas que estão saindo agora e eu acabo ignorando o que tá na minha estante, né? E esse foi um caso. Foi um dos casos, no caso, né? E o último, que quase foi lido, gente, quase. Ele entrou em meta de maratona, mas não deu tempo e depois eu não quis, né, enfim, colocar ele aí nas metas de outro mês, que foi Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Tem o livro aqui na estante, ele não é longo, né, ele parece ser um livro curtinho, parece ser uma leitura rápida, e eu confesso que eu tenho um pouco de medo de ler esse livro, porque antes dele, outro livro da Clarice que eu tentei ler foi O Laços de Família, que é uma antologia, gente, são vários contos. E eu comecei o primeiro conto e eu não entendia nada. Sério, assim, na época que eu comecei a ler, eu pensei, cara, eu tenho que ser um Pokémon bem mais evoluído pra conseguir entender esses contos, então não vou continuar. E é um livro que até hoje eu não terminei, ele tá aqui na estante sem terminar, na verdade eu mal comecei. E depois que eu li esse livro, confesso que eu fiquei com um pouco de medo de outros livros da Clarice, embora eu já tenha lido, inclusive, o A Hora da Estrela, e eu gostei muito de A Hora da Estrela, mas eu, sendo muito sincera, tenho receio de ler Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, muito por essa experiência com Laços de Família, mas ainda é um livro que eu quero pelo menos começar e ver em que pé, sabe, vai ser aí essas primeiras páginas, pra daí eu decidir se eu continuo ou não. E esse era o vídeo, galera, essas são as metas, tudo que eu li, tudo que não deu pra ler, tudo que eu abandonei, essa repassada aí de metas eu acho sempre muito interessante de fazer com vocês, pra gente ver o que deu certo, o que não deu, né, também relembrar das leituras que foram feitas e recomendá-las novamente pra vocês. E agora eu quero saber de você, se você conseguiu aí cumprir alguma meta, se não conseguiu também, gente, tudo certo, tá? Não é uma competição, você não precisa competir com ninguém, nem com você mesmo. Leia no seu tempo aí os livros que você tiver afim, e se não der certo de bater uma meta, tá tudo certo também. Eu vou finalizar o vídeo agradecendo aos membros do canal por todo o apoio de sempre. Galera, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!